Tudo bem, gente? Mais um vídeo. Quero lembrar a vocês que todas as obras que nós vamos estar falando nesse vídeo, assim como nos outros vídeos, nós temos uma parceria com a Amazon, e vou deixar um link caso você tenha interesse em comprá-las. Você clica nesse link agora. Precisa ser esse link, tá ok? Você clica nesse link, ele vai te direcionar para uma página da Amazon e você confirma a sua compra da obra que você quiser. Você vai estar adquirindo um livro com um precinho mais interessante e ao mesmo tempo você vai estar ajudando o nosso canal, tá certo? Uma outra coisa, se você está visitando a gente pela primeira vez, dá uma clicada no sininho, dá um apoio à nossa página. A gente precisa de ter a sua presença aqui e a gente precisa estar conversando sempre de livros e de propostas ou perguntas que vocês tenham para nós. E a gente vai estar respondendo e conversando com vocês. Agora, a proposta e a pergunta que você tem para me fazer, ela é muito estimulante, tanto para mim quanto também para você, no sentido de que a gente vai dialogando sobre essas suas questões, sobre as dúvidas e sobre os nossos crescimentos literários. Aproveitando isso, eu queria... O Ricardo Lino, ele me fez uma pergunta lá pela página do Virando as Páginas no Facebook. Ele me perguntou se as distopias são uma espécie de profecias para os dias de hoje e por que elas estão tão em moda nos dias de hoje, né? Primeira coisa que a gente tem que trabalhar o conceito da distopia, que para mim é um conceito espetacular. Distopia quer dizer, de forma estrita mesmo, ela quer dizer o não lugar. O Marc Augé, que é um sociólogo, ele trabalha essa ideia de não lugar de uma forma diferente do que a distopia quer nos significar. Ele demonstra um não lugar, aquele espaço urbano onde as pessoas andam por esse espaço e elas não notam esse espaço, os espaços que nós vemos em metrôs quando eles não são ocupados, lugares debaixo de ponte, e ele tenta trabalhar dentro de uma história estética de organização de cidades a possibilidade de nós transformarmos aquele não lugar num lugar perceptível, com atividades sociais, atividades econômicas, atividades culturais. Essa é uma ideia. Mas a ideia dos livros propriamente dita, elas vêm como uma contraposição à ideia da utopia de Thomas More. Eu falei sobre uma distopia aqui, que foi a Revolução dos Bichos, Animal Farm, do George Orwell. E eu citei o livro Utopia, de Thomas More, que é justamente a ideia. A utopia é uma ideia legítima de um local perfeito, de justiça perfeita, de ordem perfeita, da qual nós podemos viver sobre uma sociedade justa, igualitária, e que não necessariamente existirão ricos ou pobres, e nós podemos então ter crescimento nessa relação toda. Eu vou estar falando sobre a utopia de Thomas More, do filósofo Thomas More, alguém a quem eu inclusive admiro bastante, numa próxima oportunidade. A distopia, então, ela vem ser um tapa no rosto das ideologias e dos conceitos de perfeição de Estado. A distopia, ela vem desnudar as injustiças, sejam elas quais forem, de que tipo de Estado for, Estado à direita ou Estado à esquerda. Seja qual for o modelo de Estado, qual for a construção de governo, eles vêm, na verdade, mostrar uma crítica. E eu vou enumerar alguns pontos que definem algumas distopias. No cinema, você tem alguns filmes distópicos, né? Você tem Matrix, inclusive baseado na filosofia de Jean Baudrillard, você tem Blade Runner, você tem Maze Runner. Por acaso, agora você tem Onde Está a Segunda, um filmaço que também vai trabalhar o quê? Conceitos distópicos, conceitos de sociedades que, na verdade, nos vendem uma ilusão. Tem um livro, um HQ, inclusive, uma história em quadrinhos do O Juiz, e O Juiz também é uma história em quadrinho distópica. Em alguns momentos, o Batman é também uma distopia, quando mostram Gotham City, a Gotham City violenta, onde as questões sociais não vão à frente, onde há as diferenças sociais gritantes, onde o mal sempre acaba vencendo bem, onde a violência ela está em todos os campos da sociedade.
essa é uma forma distópica de tratar as sociedades. Bom, eu separei aqui algumas dicas de livros que você possa estar lendo. E eu fiz de uma forma cronológica e eu vou levantar cada um desses livros. Um deles é Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro é de 1932 e o personagem principal dele é o Bernard Marx. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eles nos próximos vídeos. Um outro livro que para mim, inclusive, é o que mais me estimula, o que eu mais gostei de todos os livros distópicos que eu li, é esse aqui, de George Orwell, Na Revolução dos Bichos. Eu falei sobre esse livro no nosso canal, Virando as Páginas. Aqui, os personagens principais são justamente o fazendeiro e os animais dessa fazenda. Esse livro aqui, ele é de 1947, o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Em 1949, George Orwell escreveu um outro livro, 1984, um livro maior do que A Revolução dos Bichos, onde o personagem principal é o Winston Smith. E é aqui que surge o Big Brother. O Big Brother que você assistiu tanto na Globo, existe aqui um grande irmão e a gente vai conversar sobre esse livro mais à frente num outro vídeo. Eu queria estar mostrando aqui um elogio do C.S. Lewis em relação ao livro Revolução dos Bichos. Ele faz uma comparação das obras de George Orwell entre 1984 e Revolução dos Bichos, e eu acho extremamente interessante quando ele vai falar de George Orwell, ele demonstrando que 1984, para ele, apesar de ser um livro maior, não tem o conteúdo e a forma extraordinária da escrita de George Orwell, que foi direto numa questão bastante importante, numa descrição de fatos históricos da qual ele viveu, dentro das metáforas e dentro da fantasia que é a obra Animal Farm. Vale a pena também você procurar esse livro sobre história de C.S. Lewis. Ele não é um livro distópico. C.S. Lewis está falando sobre vários temas e em um capítulo ele fala sobre a obra de George Orwell. É um livro interessante para que você possa entender que tipo de obra George Orwell escreveu, né? Mais à frente você tem, em 1953, do Ray Bradbury, Fahrenheit 451. O termo Fahrenheit 451, ele se dá pelo nível de temperatura exata para que se queimassem livros. E aqui você tem, então, um dos personagens principais do Fahrenheit é o Guy Montag, na verdade um bombeiro, só que esse bombeiro não apaga fogo, ele incendeia livros, tá certo? E, por fim, você tem mais dois livros, a Ayn Rand, inclusive nós vamos estar falando da Ayn Rand. A Ayn Rand faz parte daquela questão minha sobre ler livros grandes. Eu já estou no 10º capítulo dessa obra. Esse livro aqui, ele contém os 3 tomos da obra de Ayn Rand. Ayn Rand, ela já começa jogo mostrando o seu personagem principal, que é John Galt. Tá? Esse livro foi de 1957 e o último desses livros que eu quero mostrar para você, para mim, dos livros mais angustiantes, que inclusive gerou um filme mais angustiante ainda, do Anthony Burgess, A Laranja Mecânica, do britânico Anthony Burgess, cujo personagem principal é Alex. O que então caracteriza, o que unifica ou aproxima essas obras? Eu levantei aqui 6 pontos que caracterizam a mim uma literatura como sendo uma literatura distópica, uma obra como sendo uma literatura distópica. A primeira é que você sempre verá estados e sociedades controladoras. Essa é uma das questões básicas dos livros que eu destaquei aqui para vocês. Todos eles têm estados e sociedades controladoras que serão questionados pelos autores desses livros. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a demonstração total do esgotamento das relações. Você não tem mais relações sadias, elas estão sempre tendo a interferência direta de estados. Esses estados podem ser estados socialistas, estados comunistas, como podem ser estados conservadores. As literaturas, elas não estão muito preocupadas, cada autor sim preocupado com um tema, mas em geral elas estão sempre demonstrando
mostrando que o Estado sufoca a pessoa. Se ele sufoca a pessoa, existe uma outra temática. Essa temática é muito trabalhada pela Ayn Rand na Revolta de Atlas, mas ela também é trabalhada por Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo, que é a limitação de liberdades individuais e culturais. Dá para se ver isso, por exemplo, no Fahrenheit 451, quando os livros são queimados. Por quê? Porque livros libertam, dão capacidade de pensamento, capacidade de diálogo e capacidade de contestação e análise do mundo onde essas pessoas estão vivendo. Segundo, essas obras, em geral, elas foram feitas em tempos extremos. A primeira obra que eu citei para vocês é de 1932, a última é de 1962. Então você tem aí o pré-Segunda Guerra Mundial, pós-Primeira Guerra Mundial, os contextos de discussão e tipos de Estado, as lutas ideológicas do início do século XX, e você chega até 1962, no auge da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Existe sempre uma contestação muito clara das sociedades, ok? Por fim, os seus autores viveram situações extremas. Quais são os seus autores? Esses que aqui escreveram viveram situações extremas dentro de realidades diferentes. Por exemplo, George Orwell, como eu já disse no canal passado, no vídeo passado do nosso canal, ele vai lutar a Revolução Espanhola contra Franco. Ele é um trotskista que acaba se aliando a uma outra linha, que era a linha stalinista, para batalhar contra o franquismo. Com aquilo que a gente chama de nazismo na Alemanha, você tem o franquismo dentro da Espanha. E ele então vai levantar armas, ele vai participar da tentativa republicana de vencer Franco. Só que ele percebe as angústias de guerra, mas também a traição stalinista às ideias trotskistas no campo de batalha. A partir daí ele tem um desbotamento, uma decepção com todo o aspecto ideológico marxista, todo o aspecto ideológico transformado na ideia leninista e stalinista, e ele acaba escrevendo um livro cujo seu final é interessantíssimo. Ele fala: as criaturas que de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Esse parágrafo final mostra a decepção dele em relação a todo o movimento socialista, que por fim se igualou justamente àquilo que eles tanto criticavam. Mas você também tem outros traumas. Por exemplo, Anthony Burgess vai escrever Laranja Mecânica para bater de frente com a sociedade conservadora da Inglaterra. E ele tem uma situação traumática de vida, que é ter a sua esposa nos anos 40 sendo estuprada por soldados norte-americanos. Ele faz então do Laranja Mecânica uma ode à violência como um resultado da própria hipocrisia da sociedade inglesa conservadora. A Ayn Rand, por exemplo, ela era uma judia russa que vê a Revolução Russa acontecer e perde tudo. Ela e a sua família é obrigada a fugir da Rússia e vai se radicar nos Estados Unidos. Então, cada um desses autores viveram também situações de extremas dificuldades. E sempre, em todos esses livros, as reações se dão de dentro para fora. Então, o Bernard Marx vai se colocar contra o status quo de época. O Guy Montag vai se colocar contra o status quo do Fahrenheit 451. E por aí vai. O Alex vai se colocar contra a estrutura montada de cura das violências proposta pelo Estado conservador ao qual ele vive. Ou seja, esta capa de enredos faz com que você enxergue na obra elementos distópicos. Eu digo a você que são leituras bastante densas. A Revolução dos Bichos é uma leitura altamente prazerosa, a Laranja Mecânica é uma leitura altamente angustiante. Ayn Rand, eu estou tecendo de novo alguns contatos, algumas coisas eu concordo com ela, outras nem tanto, mas eu garanto a você, qualquer um desses livros que você estiver lendo, você vai estar preparado para dar saltos literários muito importantes. E mais, são livros, sim,
atuais para os dias de hoje, atuais para o espírito bipolar que existe no conceito dos extremos ideológicos. Isso que não acontece apenas no nosso país, isso está acontecendo no mundo todo. Os debates com muito pouca reflexão e muita defesa ideológica, muita transpiração e pouco conteúdo. Eu acho que vale muito vocês lerem esses livros, como também vale muito que vocês leiam sobre sociólogos mais conservadores ou mais à esquerda, que tratam desses assuntos e que podem trazer para você outros saltos importantes culturais. Tá certo? Bom, como eu sempre digo, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Espero você no próximo vídeo.